Fala, galera do Mar Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mar Brasil News, edição número 103. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, né? Já se inscreve no canal. O Mar Brasil News nada mais é do que o seu compilado de notícias. Tem um resuminho de tudo que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. E como a gente sempre fala, semanalmente, mais uma semana com notícias muito interessantes, movimentada, né? Semana de início de Combine, né? Então, entrevistas muito interessantes de Sean Payton, George Payton. Então, fiquem aí até o final do vídeo para vocês conferirem tudinho que aconteceu com o nosso time essa semana. Lembrar vocês que eu sempre peço para vocês deixarem o like nesse vídeo. Vocês deixando o like, o vídeo fica em evidência, o YouTube entende que é bom, indica para mais pessoas, consequentemente, mais pessoas vêm aqui para a família Marra Brasil. Deixe seu comentário, vamos falar, conversar, o que você achou da semana, o que você achou das entrevistas, né? Então é muito legal essa troca que vocês fazem conosco. E se inscreva no nosso canal, como eu sempre peço a vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e já aproveita e ativa o sininho. Tem muito conteúdo legal ao longo de toda semana, toda off-season, né? Por exemplo, semanalmente a gente tem o news. Ao longo da off-season a gente tem vários quadros que a gente traz. A gente tem periodicamente, ao longo de todo o ano, não só na temporada regular, lives. Né? Por exemplo, fizemos uma live essa semana para a gente falar um pouquinho sobre essa coaching staff, né? Então, muito interessante. Então, venham conosco, né? Se inscreva no nosso canal, que você vai adorar esse conteúdo bem bacana que a gente trabalha bastante para trazer para vocês. Beleza, galera? Então, lembrar mais uma vez também o nosso parceiro aqui, ó, First Down. Então, se você quer torcer com estilo, né? Você quer comprar o seu produto da NFL, o seu produto do Denver Broncos, a First Down é o local, né? Então, se você quer comprar a sua camiseta, a sua bola, qualquer produto, é na First Down que você deve comprar. E você usando o cupom MaiorHighBR, você ainda tem uma condição bem diferenciada. Beleza, meus amigos? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa semana, né? Nossa semana que a gente vai ter que voltar lá para o sábado, porque no sábado, oficialmente, o Broncos, através das suas redes sociais e website, soltaram ali de forma oficial o quê? A nossa coaching staff, né? A nossa comissão técnica. Então, foi confirmado que Vance Joseph era o coordenador defensivo, Marcus Dixon e Christian Parker continuariam nas suas funções anteriores, né? O Christian Parker, que é técnico de defensive backs, e o Marcus Dixon, que é técnico de DL, o Michael Wilhoit como técnico de outside linebackers e o Greg Manuski como técnico de inside linebackers. Joe Lombardi foi confirmado como novo coordenador ofensivo. Joe Morton, que estava no Detroit Lions, foi confirmado como Pass Game Coordinator. Zach Striff foi confirmado como técnico de OL, Kerry Colbert como técnico de wide receivers e Declan Doyle como técnico de tight ends. Nos special teams, Ben Kotivka, eu não sei se é assim que fala o nome dele, foi confirmado como técnico de special teams e Chris Banjo como assistente de special teams. O time ainda confirmou que Mike Westhoff seria assistant head coach e que Dan Dalrymple seria o novo responsável pelo condicionamento e preparação física dos Broncos, tendo Corey Jones como assistente. Né? A gente, inclusive, como eu falei para vocês, discorreu bastante sobre essa coaching staff, né? Nossa comissão técnica nova, na nossa live realizada nessa última segunda-feira. Então, se você não assistiu, acaba de assistir esse vídeo e depois vai lá assistir a live. Nomes bem intrigantes nessa coaching staff, né? E uma coisa que depois a gente vai lendo que é interessante, por exemplo, Joe Morton, né, como Pass Game Coordinator, a gente vai lembrar do jogo de passe, né, do Detroit Lions no ano passado, foi algo fantástico, né, foi um dos melhores ataques em termos de pontuação, em termos de jardas aéreas, então, assim, é um time que foi muito bem, né, no jogo de passe no ano passado, inclusive essa semana, o técnico dos Lions, ele deu uma entrevista dizendo que a importância, né, que o Joe Morton teve para esse ataque dos Lions fluir, esse jogo de passe do Lions fluir. Então, eu acho que é uma adição bastante interessante para a nossa comissão técnica, né? E vamos ver o que vai acontecer. Claramente, o ataque é do Sean Payton, mas você ter outras pessoas ao redor que também foram competentes
onde trabalharam é muito interessante, né? Gostei bastante, como eu disse na live, a gente conseguir reter esses dois técnicos, mas principalmente o nosso técnico de defensive backs, que é o Christian Parker. Eu acho ele muito bom, o trabalho que ele fez desenvolvendo Pat Surtain, o trabalho que ele fez ali com o Justin Simmons, mantendo a produtividade, Caden Stearns, é muito legal ver, né, o nosso próprio calouro, que foi muito bem nessa última temporada, teve ali o primeiro jogo difícil, mas depois o Demar Mathis veio muito bem, né? Então eu acho que é um técnico muito interessante. Nosso técnico de DL também, o Dixon, muito bom. Então eu acho que é muito interessante você manter esses caras que têm potencial e que mostraram resultado até aqui na temporada, né? Apesar da nossa temporada desastrosa, foram técnicos que naqueles setores, né, os defensive backs e também a linha ADL foram bem treinadas, né, e corresponderam em campo muitas vezes, né? Então é bem interessante essas questões. E aí, né, o Jeremy Fowler, já na segunda-feira, ele reportou que os Broncos contrataram o Lou Ayeni como técnico de running backs. O Zach Simmons reportou que o Ayeni treinou running backs por quase 15 anos e mais recentemente ele estava treinando running backs na Universidade de Northwestern. E assim ficou, né, a staff, né, a comissão do time nessa arte feita pelo DNVR. Sean Payton, o nosso treinador, Mike Westhoff, assistente dele. Abaixo de Sean Payton estão Vance Joseph como coordenador defensivo, Joe Lombardi como coordenador ofensivo, Ben Kotivka como coordenador de special teams. Abaixo de Vance Joseph estão Marcus Dixon, técnico de DL, Christian Parker, técnico de defensive backs, Michael Wilhort, técnico de outside linebackers, e Greg Manuski, técnico de inside linebackers. Abaixo de Joe Lombardi estão Kerry Colbert, técnico de wide receivers, Zach Striff, técnico de OL, Declan Doyle, técnico de tight ends, Davis Webb, técnico de quarterback, John Morton como pass game coordinator, Lou Ayeni como técnico de running backs. E Ben Kotivka, abaixo dele está Chris Banjo, assistente, né? Então, muito interessante, né? Uma comissão mesclada, né? Uma comissão que você tem tanto dinossauros, gente mais velha, bem experiente, assim como você tem pessoas que estavam jogando a NFL até o ano passado, como o Chris Banjo, que estava nos Cardinals, e o Davis Webb, que era backup quarterback dos Giants, né? E agora ele vai ser técnico de quarterbacks dos Broncos. Então você tem uma mescla bem interessante. Temos nomes ali que a gente são questionáveis, principalmente o Vance Joseph, pelo que ele passado dele em Denver, que não foi muito bom, né? Mas assim, é uma comissão que é interessante, né? Como eu disse na live, eu daria uma nota B, né? Eu acho que é uma comissão que, nas mãos do Sean Payton, que é um treinador de gabarito, né, pode sim fazer um bom trabalho e fazer a gente ter um time competitivo, né? E aí a gente já vai para o Combine, né? Essa semana começou o Combine, né? E tivemos ali todo dia, né? Você tem entrevistas ali, e no Denver Broncos teve entrevistas do Sean Payton, né, nosso head coach, e do George Paton, né, o nosso general manager, né? Então, eu peguei vários trechos da entrevista que tivemos ali do Sean Payton e George Paton, peguei os principais para trazer de forma mais simples e mastigada para vocês, tá bom? O Payton disse que queria ter certeza em encontrar o cara certo como coordenador defensivo e ser paciente. No final, houve algumas coisas que eu achei que o Vance ia trazer. O Payton ainda disse que ficou impressionado com o que o Vance Joseph fez com a defesa em Arizona, e disse que foi um trabalho difícil em Arizona. O Payton disse que o Brian Daboll e o Eli Manning deram altas recomendações sobre o Davis Webb, nosso novo técnico de quarterbacks. Disse também que teve uma experiência muito boa com Chris Banjo como jogador em New Orleans, e disse que ligou para ele para saber se ele estava interessado em ser treinador, e ele estava muito afim. Sobre o seu assistente, Mike Westhoff, o Payton disse que ele é um Hall of Fame coordinator, né, um coordenador Hall da Fama, né, tipo de alto gabarito, né, que é um dos melhores treinadores que ele já conheceu. O Payton completou falando sobre o Bo Lowry, dizendo que ele é muito respeitado pelos atletas, que eles têm muita estima por ele e que ele é definitivamente um game changer, né? Aquele cara que pode mudar as coisas, né? Ser realmente um
um cara que faz a diferença. Sobre o Russell Wilson, o Peyton disse que eles trocaram mensagem desde que se encontraram no Super Bowl e adicionou que o Russ e o Brees têm se falado. Adicionou que o Russ está animado para ir para o próximo ano e sobre como o ano passado não esteve à altura dele e aos padrões dos Broncos. Peyton ainda disse que o Vic Fangio estava nos planos, mas que a mídia assustou ele, né, brincando, né? Ele disse que eles conversaram sobre trabalhar juntos caso surgisse a situação que ambos julgassem perfeita. Peyton não descartou adicionar Matt Patricia à comissão técnica, falou assim, veremos. Respondendo sobre como construir uma cultura vencedora, o Peyton assim respondeu, cada detalhe importa, de uma forma quase obsessiva. O Peyton disse que olhou para o roster dos Broncos e falou com o George Paton sobre isso, e que eles terão uma nova reunião quando eles voltarem do Combine. E ainda respondeu sobre manter Christian Parker e Marcus Dixon como treinadores. Você não quer perder bom talento. Eles são ambos jovens, técnicos extremamente talentosos. As primeiras impressões foram imediatas. Nessa entrevista do Sean Payton, uma das coisas que são bem legais é como ele fala efetivamente do Christian Parker, do Marcus Dixon, como ele tem essa obsessão por detalhes, né? Como ele fala que como você constrói uma cultura vencedora, você tem que ter obsessão por cada detalhe, por cada coisinha. A coisa mais simples, mais mínima importa. Né? Então você vê que é um cara realmente que eu acho que vai mudar muita coisa dentro da organização. Né? Achei legal essa questão que ele fala, que ele continuou conversando com o Russell Wilson, que o Russell Wilson entende que o padrão que ele esteve no ano passado não é o padrão dele e que o Broncos esperava dele, então isso é uma coisa muito importante, né? Falou dessa importância da contratação desse Bo Lowry, né? Que trabalhou com ele muitos anos no New Orleans Saints e que ele pode ser realmente um cara que faz a diferença. Eu acho que realmente, pelo que a gente tem lido, pode realmente fazer essa diferença. Da questão da recomendação, por exemplo, do Davis Webb pelo Brian Daboll e o Eli Manning, né? E a explicação da contratação do Vance Joseph, né? Eu acho que quando ele fala que foi difícil o trabalho dele em Arizona, até porque ele também esteve recentemente entrevistando em Arizona, e porque Arizona no passado estava uma bagunça, né? Um caos, né? Então, eu teria ido por um caminho diferente, como eu falei até mesmo na live, mas vamos torcer para o que vai acontecer, não é verdade? E aí quem também falou com a mídia foi o nosso General Manager, né, o George Paton, né? Temos ali o Sean Payton, nosso head coach, falando, e aí também tivemos o George Paton, né? O George Paton, ele falou com a mídia, disse que tem gostado de trabalhar lado a lado com o Sean Payton e que não poderia ficar mais impressionado com o Sean Payton e a comissão que ele montou, né? Respondendo sobre adicionar mais escolhas de draft, o Peyton disse que eles sempre estão buscando adicionar, mas que não é fácil. Disse também que está muito feliz com a forma que Jerry Jeudy terminou a temporada e que conversou com Dremonte Jones e seu agente e que tem sido conversas bastante positivas. Peyton disse que acha que Vance Joseph será ótimo para os Broncos e que é difícil ir contra ele ou fazer o plano de jogo contra ele. Peyton disse que nós precisamos fazer um upgrade na nossa linha ofensiva e que Davis Webb realmente tem sido um treinador em campo e brilhante. Muito animado com a contratação. O Peyton disse que eles sentem que Javonte Williams vai estar saudável para a temporada e que os Broncos precisam adicionar na posição de running back. Peyton disse que quer que Alex Singleton volte, né, para a próxima temporada e que espera que Tim Patrick esteja 100% na próxima temporada. Disse ainda que Chase Edmonds voltará para essa temporada e que acredita que Russell Wilson seguiu em frente após a última temporada. Disse que com o Sean Payton na cidade, isso vai ajudar o Russ e o resto da organização a seguir em frente. O Payton, por fim, disse que acredita que Gregory estará saudável para o começo do programa de off-season, né? Achei bastante interessante algumas respostas do George Payton, né? É interessante ele falar essa questão aqui sobre ele querer trazer o Alex Singleton de volta, e na minha opinião tem que mesmo, porque ele foi um cara que, porra, começou mal, te desceu a lenha do cara, e o cara correspondeu, melhorou pra cacete, liderou o time em tackles ao longo da temporada. Eu acho que ele, junto com o Dewell, e talvez se a gente conseguisse trazer ou na free agency ou no draft, né, mais um inside linebacker interessante, seria bom para o nosso grupo, mas eu tentaria manter o Alex Singleton porque ele caiu como uma luva naquele time.
Fiquei surpreso dele falar do Chase Edmonds, que vai voltar com essa convicção. Depois a gente ouviu relatos de que talvez ele volte com um contrato diferente. Não sei, eu acho, ou ele às vezes jogou uma fumaça ali, porque o contrato dele, ele deixa aquela água na boca para você pegar a tesoura e cortar o cara, né? Interessante o que ele falou em relação às lesões do Javonte Williams, do Tim Patrick, mas principalmente o Javonte Williams, que acho que ele vai estar pronto para a temporada. Mas ele disse assim, a gente ainda precisa adicionar na posição de running back. Estaremos prontos para todos os cenários, isso é muito importante. Então eu imagino que vai vir running back ou na free agency, ou se não vir um, vai vir no outro ou no draft, vai vir um running back. Né? Acredito que vão assinar com o Latavius Murray mais um ano, aí você vai ter o Javonte Williams, e aí eu acho que vão assinar ou com mais um running back, ou vão pegar no draft em alguma das escolhas que a gente tem. Achei interessante o que ele falou a respeito do Dramonte Jones. Ele falou que o Dramonte Jones é um core player, né, um jogador muito importante para o time, um dos principais. E só que ao mesmo tempo ele falou numa outra entrevista com o Benjamin Albright e o pessoal da KOA que ele vai testar o mercado, do Dramonte Jones. E foi reportado que ele não vai, não vão colocar a tag nele, né? Então, de dois cenários. Ou eles vão realmente arriscar, deixar ele testar o mercado, ver se ele tem valor. Beleza. Ou eles já combinaram com o cara e falaram assim, ó, testa o mercado. Se você receber uma proposta maior do que eu posso te pagar, que é isso, você vem para mim, a gente conversa. Pode ser esse cenário. Ou simplesmente vão deixar o cara embora. Eu tentaria manter o Dramonte Jones, mas eu também penso o quão o Dramonte Jones quer ficar em Denver, porque a gente cansou de ver entrevistas no ano passado que ele parecia estar cagando, entendeu, pro time, assim, que ele não estava muito com vontade de ficar numa possível extensão contratual. Vamos ver o que acontece, né? E aí, como eu disse, o Mike Klis, ele reportou, né, que os Broncos não iriam colocar a franchise tag no Dramonte Jones. O Peyton disse que as conversas a respeito do novo contrato estavam muito positivas e que falou com o agente do jogador, que teve várias conversas com o atleta também, e assim falou sobre ele. Dramonte é um ótimo jogador. Ele é um dos principais jogadores na defesa, então tem sido bem positivo. Muito curioso para ver o que vai acontecer. E aí na quarta-feira, né, nós tivemos a NFLPA divulgando as notas, né, de todas as equipes da liga em relação a alguns tópicos. Tratamento de famílias, o Broncos recebeu uma nota bem baixa, né? Nota D, D+. Nutrição e serviço de comida também nota D. A sala de musculação, né? Weight room, um B. Os técnicos de preparação física, um A. Isso me surpreende, porque tanta lesão que a gente teve, os técnicos mesmo assim ganharem um A, né? O local para eles treinarem, C. A staff, né, a equipe de treinamento B, o vestiário D e a questão de viagem do time B. Né, dessas notas baixas, pelo que eu li, né, em relação ao tratamento das famílias, realmente é algo que dizem que vai melhorar. Né? Essa Food Serve Nutrition não é que a comida é ruim, mas pelo que eu li, é que os jogadores sentem falta de uma coisa mais individualizada, uma coisa de nutrição mais individualizada para cada um deles, né? E o vestiário é porque eu acho que eles acham pequeno, alguma coisa assim. Mesmo tendo sido reformado recentemente, eles ainda acham que é pequeno, alguma coisa assim, né? E o Zach Stevens trouxe a informação que, apesar das notas muito baixas, né, que o Broncos ficou em 20º das 32 equipes, né? A pesquisa, né, os resultados das pesquisas mostram que 100% dos jogadores que responderam à pesquisa acreditam que o novo grupo de propriedade, né, está disposto, né, a investir para melhorar as instalações, né? Então, é esperado que essas marcas, né, essas notas melhorem. E também nessa semana tivemos ali, né, o Broncos presente no Combine. A gente vê ali o Sean Payton com a sua viseira, junto com o George Payton. A gente vê ali a Kelly Klein, a gente vê o nosso novo coordenador defensivo, Vance Joseph, o nosso novo coordenador ofensivo, Joe Lombardi. Então, o pessoal tudo trabalhando, anotando, pegando o máximo de informações ali para ajudar, né, no nosso processo de seleção do
nossa futura classe de calouros, né? Então, muito interessante, né? O time, eu até li que o próprio Sean Payton, ele deu um jantar, né, para toda a sua comissão, para todo o staff ali que ele em Indianápolis, né? Então ele reuniu todo mundo, deu o seu jantar, já começar aquela relações interpessoais, né, entre os treinadores, comissão técnica é muito importante. E agora eu estou muito curioso, né, porque daqui 15 dias, ou na verdade até daqui menos, né, vamos ter a abertura da Free Agency, e vamos ver o que o Denver Broncos vai fazer, né? Eu acho que a prioridade número 1 tem que ser a posição de right tackle, e tem 3 right tackles que vão ir para o mercado, né? Tem o right tackle do San Francisco 49ers, que já foi reportado que eles não vão pagar o que ele está querendo, não vão meter a tag. Tem o right tackle dos Jaguars também, que vai testar o mercado. Então, o Denver Broncos tem que sair dessa free agency com um right tackle, né? A gente tem o nosso left tackle Bowles, precisa sair com o right tackle, e aí buscar mais OL no draft e ver o que vai acontecer. Mas o Denver Broncos precisa, né? E quem sabe, né? Não trocamos ali um Cortland Sutton, né? Quem sabe uma troca pau a pau, Cortland Sutton, Brandon Cooks, né? Quem sabe o Houston Texas não aceitaria, né? Mas vamos ver o que dá para fazer, o que vai acontecer. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo a vocês, deixem o seu like nesse vídeo, deixem o seu comentário, quais são as suas expectativas, o que vocês acharam das entrevistas, né? E se inscrevam no nosso canal, né? Além de se inscrever no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. E, se possível, torne-se um apoiador. www.apoia.se/Brasil. Tá o QR Code aí, apoia.se. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, um grande abraço e Go Broncos. Valeu!